parte de nós. Ser firme e lutar, faz parte de nós. Chorar e sorrir, está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Parte de nós. Muitas pessoas se sentem desconfortáveis com o peso e recorrem a dietas que, ao invés de ajudar, prejudicam a saúde. Isso acontece porque emagrecer não é só uma questão do corpo, mas também do espírito. Precisamos ter um espírito forte e estar em comunhão com o Senhor para que Ele seja a nossa força. No programa Parte de Nós de hoje, vamos conhecer a história de 3 pessoas que descobriram que não é possível emagrecer e ter uma vida saudável sem honrar o presente que Deus nos deu, o nosso corpo. Mas antes, quero mandar um abraço para Josiane Aparecida dos Santos de Tremembé, São Paulo, a Marta de Teresópolis, Rio de Janeiro, a Cleonice Salles de Bandeirantes, do Tocantins e a Débora Firmino de São Paulo. E você que ainda não enviou a sua mensagem para o nosso WhatsApp, envie agora mesmo, 11 99 665 5599 e mande o seu pedido de oração. Nós queremos orar pelas suas intenções. A alimentação saudável é essencial para uma vida equilibrada e cheia de energia. Reconhecendo isso, os autores Sabrina Costa, Diego Ciarroque e Frei Rogério Soares criaram Emagreça Rezando, um livro que une dicas práticas de nutrição e exercícios com um caminho espiritual, mostrando que fortalecer o espírito é fundamental para alcançar e manter o peso ideal. Eu morava em Brasília e tínhamos um seminário. Eu percebia que os seminaristas, eles vinham sempre cada vez mais com sobrepeso. E olhando para eles, olhando para as pessoas que eu amava com sobrepeso, eu disse, não, algo precisa ser feito. Então eu pensei de unir a espiritualidade com a perda de peso e o resultado foi fantástico. Eu fiz um caminho com os seminaristas, eles aderiram e a gente foi percebendo que cada vez que a gente orava, estava em comunhão com Deus, a gente comia menos. E aí o livro nasce dessa experiência, Emagreça Rezando, justamente mostrando que a espiritualidade é o ponto de partida. Eu sempre tive uma relação com a comida, que foi uma relação que eu aprendi dentro da minha casa, em termos de cultura familiar. Então, a primeira escola, a primeira matriz de relação com a comida que a gente tem é dentro da nossa casa. E hoje em dia, a alimentação humana ela é muito diferente, né, da que nós temos hoje em dia. Hoje em dia nós temos uma alimentação dita uma alimentação moderna, muito diferente daquela alimentação que é preparada para nós como seres humanos, né? Então a minha relação com a comida ela sempre foi despreocupada com esses aspectos. Apesar de eu ser professora e de ser pesquisadora na área de ativos, principalmente na área de ativos que são da indústria farmacêutica, de remédios, que eu trabalhei alguns anos com isso, eu nunca tive a preocupação de tentar entender que tipo de alimento estava vindo aí para o meu corpo, para a minha mesa. Até que eu tive uma situação pessoal, uma dor pessoal. Sabrina enfrentou situações que a levaram ao sobrepeso, mas que também revelaram um caminho de transformação, mostrando que é possível alcançar e manter um peso saudável, mesmo diante das adversidades. Então eu perdi a minha mãe de câncer de mama, depois perdi a minha tia. Tive situações que muitas das pessoas que a gente conversa, que a gente convive na comunidade, apresentam, né? Dores pessoais, né? De saúde, vai engordando ao longo do tempo, né? Eu sempre vivi em guerra com a balança. Eu já fui uma pessoa que já tive um sobrepeso maior do que eu tenho hoje. Quando eu comecei o entendimento e voltei os meus estudos para essa área, eu tinha 20 quilos a mais, né? Tinha uma pré-diabetes já estabelecida, tinha uma situação que já era para ter uma cirurgia, para fazer uma operação, né? Então tudo isso para mim foi trazendo
uma questão de consciência. Emagrecer é a coisa mais difícil do mundo. É mais fácil uma pessoa sair do crack, deixar as drogas, do que emagrecer. É mais fácil uma pessoa sair da Cracolândia do que fazer uma dieta. É muito difícil, porque nós nascemos para comer. E o mundo oferece muito prazer por meio da comida. Só que a gente não nasceu para ter prazer na comida, a gente nasceu para se alimentar da comida. O prazer é aquilo que Deus deixou para que a gente sobreviva. Só que a gente fez disso um jeito de viver. Então, assim, é muito difícil, mas não é impossível. É por isso que a gente tem que trazer Deus em causa. Deus tem que vir para a minha dieta, porque como é tão difícil, e Deus é o Deus do impossível. Por isso que o nosso livro foca numa relação íntima com Deus, e a gente mostra que se eu busco a salvação da minha alma, eu tenho que buscar também a saúde do meu corpo. E do latim, é interessante dizer isso, que nós temos a palavra salus, do latim, da palavra salus, que é um radical latim, da palavra saúde e a palavra salvação. Então a palavra saúde e salvação vem do mesmo radical latim. Então se eu cuido da minha saúde, eu estou cuidando da minha salvação. Se eu cuido da salvação da minha alma, eu tenho que cuidar da minha saúde. São duas coisas unidas. O que é que a gente faz? Unimos as duas dimensões, saúde e salvação. É um projeto de salvação para a sua alma emagrecer. Harmonizar corpo e alma pode realmente fazer a diferença. Isso quer dizer que a espiritualidade e a alimentação estão profundamente conectadas, já que uma vida de oração e meditação pode trazer autodomínio e clareza, ajudando a manter uma relação saudável com a comida. Os padres do deserto, eles trouxeram para nós uma pedagogia espiritual, né? Eles viveram no século IV, nós estamos falando aí de mais de 1.600 anos atrás. E eles, depois de Constantino ter se convertido, eles começaram a ir para o deserto, viver nas cavernas, e eles fundaram uma espiritualidade que eu chamo de espiritualidade a partir da mesa. Eles nos ensinam que se eu sou sóbrio à mesa, eu vou ser sóbrio também na minha vida. Se eu sou moderado à mesa, eu vou ser moderado na minha vida. Então, a vida espiritual e o autodomínio começa à mesa. Então, o livro resgata essa coisa da mesa. O livro fala que eu devo me exercitar para o autodomínio à mesa diante dos alimentos. Eu vou ganhar, porque eu vou vencer a gula e vou também, vamos dizer assim, dominar os meus instintos e não viver segundo os meus instintos carnais, mas segundo o Espírito. Eu tive que virar a chave das minhas escolhas alimentares. Nunca foi o bastante o fator estético. Eu sempre fui uma pessoa espiritualizada, eu cresci dentro da Igreja Católica, então eu entendia que a alimentação a gente tinha que comer o que tinha, o que era ofertado, o que estava na nossa mesa. Até que eu pude perceber que os alimentos que eu estava ingerindo eram alimentos que estavam inflamando o meu corpo, que estava transformando o meu corpo, o meu sistema imunológico num campo de batalha. E que eu, com aquele tipo de comida, estava ferindo a minha natureza, o meu corpo, né, que hospeda a minha alma, né? Então a minha saúde ela estava ali comprometida frente às minhas escolhas. Muitas vezes eu fiz dieta, muitas vezes eu tentei emagrecer, porque eu sempre estive acima do peso, né? Então eu sempre briguei ali com a balança. Já tentei o uso de medicamentos, já procurei médicos que pudessem fazer, já fiz dietas malucas. Quando essa questão para mim foi uma questão de santidade, quando esse assunto foi uma questão de salvação da minha alma, quando eu entendi que as minhas escolhas pelo alimento, elas tinham que passar pelo meu processo de consciência, pelo meu processo de amor por aquilo que Deus criou, que é o meu corpo, né? Então isso para mim foi determinante. E a Igreja Católica, ela nunca tinha me trazido, né? A gente ouvia, a gente aprendia a questão da gula, como o Frei Rogério fala muito bem sobre ela. A gente trazia essas questões para a nossa catequese, mas nunca foi trazido para nós esse entendimento de que a escolha alimentar é sim também uma escolha por um caminho onde você está escolhendo viver, onde você está optando pela sua vida de santidade também. Não significa nunca mais comer um alimento que te dá prazer. Não significa eu como pizza, eu como chocolate, eu tomo vinho. Mas não é isso que eu faço todos os dias.
todos os dias na minha rotina, eu escolho, não com os meus desejos, com a minha vontade, mas eu escolho aquilo que faz bem, que nutre o meu corpo, que faz a minha saúde prosperar. O projeto Emagrecer Rezando, ele é um divisor de águas na minha vida, aonde me fez enxergar a comida com um outro olhar. Hoje, 5 meses depois que eu ingressei no projeto, eu perdi 9 quilos, 9 quilos saudáveis, 9 quilos conscientes daquilo que está acontecendo. Eu já tinha tentado por 3 vezes com remédios e a experiência não foi boa, porque aquilo que eu precisava mudar, eu não havia mudado, que era o meu coração e a minha cabeça. O projeto Emagrecer Rezando, ele vem para trazer isso ao nosso coração, que emagrecer não é só a cabeça, e sim o coração. Então eu estou muito feliz, agradeço a doutora Sabrina a cada minuto. Eu ainda estou num processo de emagrecimento, mas mais do que isso, o projeto Emagrecer Rezando mudou a minha alma, mudou o meu espírito. A espiritualidade, ela é fundamental para a perda de peso. O que é que eu digo para as pessoas? Elas se aventuram em dietas e mais dietas, só que elas não preparam o espírito. O que eu digo para as pessoas? Organize sua vida espiritual e toda a sua vida será organizada. Antes de começar uma dieta, você tem que estar preparado espiritualmente. Você tem que estar focado, você tem que estar numa comunhão com Deus, estar se alimentando de Deus. E aí você consegue, sim, levar a sua dieta adiante. As pessoas, elas perdem a capacidade de perseverar porque elas perderam a capacidade de se relacionar com Deus e ter constância. Então a espiritualidade é o caminho, sim, de uma vida saudável em todos os sentidos. As coisas mudam em nossas vidas quando colocamos Deus em nossas situações, inclusive no propósito de emagrecer. Devemos buscar saúde e cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Quando integramos espiritualidade, boa alimentação e exercícios, tudo concorre para dar certo. O Diego, que pratica atividades físicas, pode confirmar isso. A relação entre fé e ciência mostra que a espiritualidade pode ser uma aliada na busca por uma alimentação saudável. Práticas espirituais como a oração e a meditação fortalecem o autodomínio e a clareza mental, facilitando escolhas alimentares mais conscientes. Assim, a união entre fé e ciência não apenas auxilia na perda de peso, mas também promove um equilíbrio entre corpo, mente e espírito, levando a uma vida mais saudável e harmoniosa. Os maiores desafios para se manter nessa vida saudável é porque o nosso redor às vezes não proporciona e não favorece para que a gente mantenha. A gente precisa ser persistente e às vezes ser, de alguma forma, um patinho fora daquele ambiente ali, porque o ambiente vai nos colocar para as coisas mais rápidas, para alguns hábitos que não são saudáveis. Então, acho que persistir, e aí junto com a oração é esse alicerce que faz a gente permanecer. E quando a gente começa a sentir e ver os resultados, aí sim faz a gente superar esses desafios. É claro que vai ser desafiador, é claro que vai ser difícil no começo, e não só no começo, vai ser difícil permanecer lá na frente também, mas com Deus nos ajudando, nos apoiando, sendo esse alicerce, a gente consegue. Deus é perfeito em sua criação. Não demora muito para o corpo responder. Você começa a se alimentar de forma saudável, em questão de 1, 2, 3 meses, o seu corpo já recupera a sua saúde. O emagrecimento precisa de mais tempo e mais constância. É um processo mais longo, que você tem que fazer a mesma coisa todo dia para sempre, mudando a sua vida. Porém, a alimentação você resgata rapidamente. Quando você decide que você vai ter uma alimentação saudável, você pode começar pelo café da manhã. Olhe para o teu café da manhã e consagra ele a esse teu novo projeto de alimentação saudável, esse novo estilo de vida, esse teu novo sim
na direção de Deus, né? Consagra Ele. Como você poderia fazer? No lugar de você comer alimentos que só entregam açúcar e calorias vazias, como o pão, a torrada, o requeijão, todos esses alimentos que já são ditos inflamatórios, já é conhecido, tem muita coisa na internet explicando sobre isso. Coloque um alimento que nutre a sua vida. Um alimento que contribui para a sua saúde. Então, coma seus ovos, coma frutas, coma castanha, beba água, toma chá. Né? Então, quando você faz essa mudança já no café da manhã, você já nota a diferença. Então, eu penso que é muito simples. É só você optar por comidas que Deus preparou para você como alimento. Alimento de verdade. O segredo para emagrecer, na verdade, é você ter a constância. Nada vai funcionar se você fizer de vez em quando. Se a gente reza de vez em quando, não funciona. Se a gente escova o dente de vez em quando, não funciona. Então, o segredo é você criar uma rotina. Por mais que seja difícil, no começo vai ser difícil, você vai ter que insistir, mas quando você tem constância, ou seja, quando você mantém, quando você insiste e cria a disciplina e o hábito de fazer atividade física, aí sim você tem os resultados e, para mim, esse é o segredo para emagrecer. Quando eu comecei o projeto, eu estava próxima a 80 quilos, né, extremamente desanimada com o meu bem-estar, com a minha qualidade de vida, né? E depois disso, nós começamos a entender, né, onde a gente precisava fazer os ajustes, né? E foi onde eu entendi que a minha vida espiritual estava faltando, né? Quando eu consegui equilibrar a espiritualidade, né, fazendo as minhas orações diárias, participando firmemente da comunidade, né, fazendo os ajustes e principalmente, né, persistindo nessa questão da alimentação, do alimento correto, na hora correta, né, aliado ao exercício físico, né, tudo aos pouquinhos foi se tornando tão grandioso que hoje a gente colhe os resultados, né? Foram menos 12 quilos saudáveis, onde nós tivemos a oportunidade de sentir, né? Eu senti no corpo e na alma, tanto eu quanto os meus familiares, né? A prática da atividade física, para mim, ela por si só já é uma prática espiritual. Nos meus momentos de treino, eu tento sempre me conectar muito mais com Deus e acaba sendo um momento de reflexão e também de oração. É um momento onde eu tenho a mente um pouco mais esvaziada, esqueço dos problemas e algumas coisas já saem no suor. Então, para mim, é um momento muito de conexão e de muita gratidão. Gratidão pelo meu corpo, gratidão pela minha saúde física. É um momento onde eu consigo me conectar também e também fazer os meus momentos de oração. Meditar é sim para todo mundo, todos podem meditar. Inclusive crianças de 4 anos de idade, tem escolas que já colocam a meditação como uma prática para as crianças. E pessoas de 90, de 100 anos. E a meditação é interessante, você pode fazer em qualquer lugar. Você sentou e faz a sua meditação. Agora o que é importante, que seja todos os dias na mesma hora. Se for possível no mesmo lugar, melhor ainda. Então tem a ver com o mesmo lugar, mesma hora, é uma disciplina, a meditação é um caminho de disciplina, que esse caminho vai te levando cada vez mais próximo de si mesmo e próximo de Deus. E o livro a gente coloca com toda a clareza esse passo a passo. Quando eu fui conhecer a fundo, né, o que significa esse trabalho, né, o que significa o alimento, né, onde eu colocava esse alimento na minha vida, que sentido que eu dava para ele e o que eu entregava para o meu corpo, eu fiquei muito preocupada, né? E entendi que de fato eu não estava alimentando o meu corpo, né? Eu estava alimentando outras coisas e não o meu corpo, nem a minha mente, nem o meu espírito e muito menos, né, qualquer questão religiosa que eu pudesse acrescentar como, né, alimento. E conhecendo o livro e o trabalho, né, dos escritores e de toda a proposta, para mim é um caminho, é uma desconstrução e uma construção de algo muito maior, né, de algo muito real, muito concreto, de muita piedade, muita compaixão e muita gratidão. Persistir no propósito de emagrecer é essencial para alcançar resultados duradouros. A disciplina e a determinação ajudam a superar desafios e manter o foco. É muito difícil adquirir o hábito porque é difícil começar.
Então é sempre difícil dar o primeiro passo. O primeiro passo geralmente é o mais difícil para a gente conseguir criar esse hábito de atividade física. Então, por mais curto que seja, é importante que a gente dê o primeiro passo para frente. E aí, a partir do primeiro passo, aí sim a gente avança e pensa em metas mais longas. Mas começar pequeno talvez seja uma dica importante para quem quer começar e aí não fica tão difícil. Porque você começa com pouca atividade física, 10 minutinhos por dia, 15 minutinhos, e você vai aumentando de forma gradativa. À medida que você avança, você consegue ter os resultados. Práticas espirituais diárias nos ajudam a lidar melhor com o estresse e as emoções, trazendo equilíbrio e paz. Se hoje você não está feliz consigo mesmo, experimente o livro Emagreça Rezando e tenha uma relação saudável com o seu corpo e o seu espírito. Não segue a Aliança de Misericórdia nas redes sociais? Os links estão na descrição do vídeo. Será uma alegria imensa te receber por lá. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.